Imagine que você está na sua casa, em um dia comum. Você vai até a sala pegar algo importante, mas ao chegar lá, sua mente fica completamente em branco. Ou talvez, ao abrir a geladeira, você se pegue perguntando: o que era mesmo que eu precisava? Esses momentos que parecem pequenos trazem uma sensação estranha, como se a mente estivesse um pouco mais lenta, ou como se parte de você tivesse ficado para trás. Se isso já aconteceu com você, respire fundo. Você não está sozinho. Isso não significa que sua memória está acabando, nem que a idade está te vencendo. Na verdade, esses sinais costumam ser o primeiro alerta de algo simples, silencioso e totalmente reversível. Antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa que sempre faço com meus pacientes. Escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. É uma forma de eu saber até onde essa mensagem está chegando e de reunir pessoas que, assim como você, decidiram cuidar da mente com carinho e consciência. Outro dia, uma senhora de Porto Alegre me escreveu dizendo que, ao sair para comprar pão, se perdeu no próprio bairro. E um senhor de Fortaleza me contou que já esqueceu 2 vezes o nome de um vizinho que vê todos os dias. Essas histórias se repetem muito mais do que você imagina. Eu sou o doutor Fernando Goda, médico especializado em longevidade cognitiva há mais de 25 anos, e hoje quero te convidar para uma conversa tranquila, sincera e muito necessária. Vamos falar sobre algo que tem roubado a clareza mental de milhares de pessoas. E principalmente sobre o que você pode fazer para recuperar sua memória de forma simples, natural e eficaz. Mas, antes de qualquer coisa, quero que você saiba o seguinte: nada do que você está vivendo é culpa sua. E assim como muitos dos meus pacientes descobriram, existe um caminho claro para restaurar a saúde da sua mente. Antes de entrarmos nos detalhes mais profundos, deixe-me compartilhar algo que vejo diariamente no consultório. Ao longo dos meus mais de 25 anos, atendendo pessoas acima dos 60, aprendi a reconhecer um padrão muito importante. A maioria das queixas de memória não nasce de doenças graves, mas sim de hábitos comuns, que se acumulam ao longo do tempo sem que ninguém perceba. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Helena, uma paciente que me marcou profundamente. Ela tem 74 anos, mora sozinha e sempre foi uma mulher independente, organizada, daquelas que lembram de tudo. Mas há cerca de 1 ano, começou a notar pequenas falhas. Primeiro, esqueceu o nome de uma vizinha que conhecia há décadas. Depois, passou a repetir perguntas que já tinha feito poucas horas antes. E o episódio que a trouxe ao meu consultório foi ainda mais preocupante. Ela estava preparando o almoço e, por alguns segundos, simplesmente não reconheceu onde havia guardado seus próprios utensílios. Quando se sentou diante de mim, com os olhos marejados, disse uma frase que ouvi inúmeras vezes ao longo da minha carreira: "Doutor, estou com medo de estar perdendo quem eu sou." Eu respirei fundo. Segurei suas mãos e expliquei com toda a calma: "Helena, você não está perdendo nada. Você está apenas recebendo sinais de que seu cérebro precisa de cuidados diferentes agora. E é exatamente isso que quero que você entenda nesta conversa. As falhas de memória que assustam tanta gente não acontecem por acaso. E tampouco significam que você está condenado a uma perda progressiva. Na verdade, elas são mensageiras pedindo atenção, ajustes, novos caminhos." Foi o que expliquei para Dona Helena naquele dia. O cérebro envelhece, sim, mas também se renova. E quando damos a ele os estímulos certos, resultados surpreendentes acontecem. É sobre esses estímulos e sobre como a Dona Helena recuperou naturalmente a nitidez da mente que vamos falar a partir de agora. Antes de mostrar as mudanças que transformaram a vida da Dona Helena, você precisa entender um princípio fundamental sobre a memória.
algo que poucas pessoas sabem, mas que faz toda a diferença. O cérebro não funciona como um computador que perde capacidade com o tempo. Ele se comporta mais como uma cidade viva, em constante movimento. Nessa cidade existem ruas, vielas, avenidas e pontes que ligam uma lembrança à outra. Cada memória é como uma casa construída ao longo dos anos. E para acessar essas casas, precisamos de caminhos livres, bem iluminados e bem organizados. Agora imagine o que acontece quando, aos poucos, esses caminhos começam a acumular poeira, congestionamento, pequenas obstruções. Não é que as casas desaparecem, elas continuam lá. O problema é que chegar até elas se torna mais difícil, mais lento, mais confuso. E o mais curioso é que essas obstruções não surgem de uma vez. Elas aparecem devagar, por hábitos diários que parecem inofensivos. Noites mal dormidas, alimentação repetitiva, falta de movimento, excesso de preocupações. Cada um desses fatores age como um pequeno entulho que se acumula nas ruas dessa cidade mental. Foi isso que expliquei para a dona Helena. Seu cérebro não está falhando. Ele só está tentando funcionar em uma cidade com tráfego pesado demais. E aí vem a parte mais inspiradora da ciência moderna. Sabemos hoje que o cérebro tem a capacidade de abrir novas ruas, reforçar pontes antigas, desobstruir caminhos e criar rotas alternativas. Essa habilidade se chama neuroplasticidade, e ela não desaparece com a idade, como muitos acreditam. Na verdade, alguns estudos mostram que ela pode até aumentar quando estimulada da forma certa. Quando entendemos isso, tudo muda. A sensação de estar esquecendo tudo deixa de ser um destino inevitável e se transforma em um alerta positivo. Um convite para reorganizar essa cidade interna e permitir que as memórias circulem com fluidez novamente. A seguir, você vai ver quais foram os primeiros sinais de que as ruas da mente da dona Helena estavam congestionadas. E, principalmente, quais hábitos simples começaram a limpar esses caminhos, trazendo de volta a clareza que ela pensou ter perdido para sempre. Agora que você já compreende como seu cérebro funciona como essa grande cidade, com ruas e caminhos que precisam estar livres para que as lembranças circulem, é hora de observar o que realmente começa a bloquear essas rotas ao longo dos anos. E muitas vezes, esses bloqueios não vêm de doenças graves, mas sim de hábitos cotidianos que vão se acumulando lentamente, quase sempre sem que a pessoa perceba. O primeiro deles é o sono interrompido, um grande inimigo silencioso da memória. Mesmo quando você acha que dormiu a noite toda, pequenos despertares, aqueles segundos em que você abre os olhos, muda de posição e volta a adormecer, bastam para quebrar o processo de limpeza cerebral. Sem essa limpeza noturna, as ruas da sua cidade mental amanhecem cheias de resíduos. É por isso que tantas pessoas acordam com aquela sensação de mente pesada, como se o dia começasse antes da cabeça estar pronta. O segundo fator é a alimentação monótona, um detalhe que parece tão simples, mas que faz enorme diferença. Quando você repete sempre os mesmos alimentos, com poucas cores e pouca variedade, o cérebro deixa de receber nutrientes essenciais para renovar suas rotas internas. É como tentar manter uma cidade inteira funcionando com os mesmos materiais, todos os dias, sem oferecer nada novo para reforçar suas estruturas. Outro ponto crucial é a redução do movimento diário. Não estou falando de exercícios intensos ou longos treinos, estou falando do movimento básico. Levantar com mais frequência, caminhar devagar, esticar o corpo, usar as mãos, mexer objetos, mudar de ambiente. O cérebro depende do fluxo sanguíneo para funcionar. E quando o corpo fica parado demais, esse fluxo diminui e as ruas internas ficam mal abastecidas, como avenidas com pouca iluminação. Existe também o peso das preocupações contínuas.
Às vezes, a pessoa acredita que está tranquila, mas carrega pensamentos que não se dissolvem, medos que se arrastam, pequenas tensões que apertam o peito ao longo do dia. Esse estresse prolongado aumenta o nível de cortisol, um hormônio que interfere na organização das memórias e deixa o cérebro trabalhando em modo de alerta. E quando ele está em alerta, sobra pouca energia para registrar detalhes e construir lembranças claras. Além disso, a rotina excessivamente previsível é um dos fatores que mais desacelera a mente. Quando todos os dias são iguais, quando nada novo acontece, quando não há desafios, o cérebro entra em modo automático. Sem estímulos diferentes, ele reduz naturalmente a criação de novas conexões. E é aí que as ruas internas começam a perder força e a se desgastar. Por último, mas não menos importante, está o isolamento gradual. Não precisa ser solidão profunda. Basta que as conversas fiquem mais raras, que os encontros diminuam, que o contato com outras pessoas se torne menos frequente. O cérebro foi feito para a interação. Quando deixamos de conversar, trocar ideias, ouvir histórias ou simplesmente rir com alguém, perdemos estímulos essenciais que mantêm vivas as vias responsáveis pela memória e pela atenção. Se você percebeu que algum desses pontos faz parte da sua rotina, não se assuste. Isso não é um diagnóstico de declínio, é um convite para a mudança. Esses sinais são, na verdade, o começo da solução, porque mostram exatamente onde os ajustes precisam ser feitos. E foi justamente quando a dona Helena reconheceu esses fatores que sua transformação começou. A seguir, você vai entender como ela deu os primeiros passos para reabrir as rotas da sua cidade mental e recuperar a clareza que achou que tinha perdido para sempre. Depois de reconhecer os sinais que estavam obstruindo as rotas da sua cidade mental, Dona Helena deu o passo mais importante. Decidiu começar uma mudança simples, gradual, mas extremamente poderosa. E o mais interessante é que essa transformação não exigiu nada complicado, caro ou difícil. Na verdade, ela começou com pequenos gestos que qualquer pessoa pode fazer, independentemente da idade ou das limitações físicas. O primeiro ajuste que fizemos juntos foi o que chamo de despertar consciente. Todos os dias, ao acordar, antes mesmo de se levantar da cama, ela passou a realizar 3 respirações profundas. Não eram respirações rápidas, eram lentas, intencionais, contando 4 segundos para inspirar, 2 para segurar o ar e 6 para soltar. Esse simples exercício ativa áreas do cérebro responsáveis pela clareza e reduz de imediato os níveis de tensão acumulados durante a noite. Dona Helena sempre me dizia que após esses poucos segundos sentia como se a mente acendesse uma luz interna. Depois da respiração, ela bebia um copo de água em temperatura ambiente. A hidratação logo cedo é como abrir as comportas que irrigam toda a cidade mental. Muitas pessoas não sabem, mas o cérebro funciona melhor quando está bem hidratado. Sem água suficiente, as conexões ficam lentas, como fios elétricos com pouca energia correndo por eles. Em seguida, ajustamos o café da manhã, que passou a ser mais nutritivo e variado. Ela trocou o pão branco por uma fatia de pão integral e acrescentou sempre uma fonte de cor. Às vezes uma fruta roxa, como ameixa ou uva. Outras vezes, uma banana com um pouco de canela. Essas pequenas adições fornecem antioxidantes e minerais que reforçam as rotas neurais e ajudam o cérebro a registrar informações novas com mais facilidade. Mas talvez o ponto que ela mais gostou tenha sido a caminhada leve da manhã. Não era longa, não precisava ser rápida e podia ser feita até dentro de casa quando chovia. Ela caminhava por 15 a 20 minutos, observando detalhes ao redor. As plantas na calçada, o movimento das janelas, a luz do sol batendo no muro.
Essa prática estimula a circulação sanguínea e aumenta a produção de uma substância chamada BDNF, essencial para fortalecer pontes entre memórias. Por volta do meio da manhã, incluímos um ritual simples, mas extremamente eficaz. Uma xícara de chá morno, às vezes de erva doce, às vezes de hortelã. Não era pelo sabor, era pelo hábito de pausar, respirar e permitir ao corpo uma mudança de ritmo. Esse momento reduzia ainda mais a tensão interna e preparava o cérebro para o restante do dia. No período da tarde, ela passou a reservar 10 minutos para um pequeno desafio cognitivo. Não era nada complicado. Podia ser montar um quebra-cabeça pequeno, tentar lembrar 3 acontecimentos do dia anterior, ler um parágrafo de um livro e resumir mentalmente, ou até treinar nomes de pessoas que conhecia. Esses exercícios atuam como manutenção das vias internas da cidade mental, como se estivéssemos varrendo as ruas e reforçando os caminhos. E no final da tarde, implementamos um segundo momento de pausa. Um chá suave, geralmente de camomila, que ajudava a preparar o corpo para um descanso profundo e contínuo. Ela passou também a desligar as telas 1 hora antes de dormir. Nada de celular, nada de televisão. Em vez disso, escrevia mentalmente 3 coisas boas que aconteceram no dia. Isso reorganiza o foco, diminui o cortisol e permite que as rotas da memória sejam processadas com mais clareza durante a noite. Com essa rotina simples, estruturada e leve, algo extraordinário começou a acontecer. As ruas internas da cidade mental da Dona Helena, antes confusas e congestionadas, começaram a se reorganizar. Ela passou a lembrar onde colocava os objetos, a retomar conversas com mais facilidade, a sentir mais segurança em suas decisões e até a reviver memórias antigas que acreditava ter perdido. E tudo isso em poucas semanas. A seguir, você vai conhecer mais detalhes dessa transformação e ver como pequenas mudanças, feitas com constância, podem renovar completamente o funcionamento do seu cérebro. A transformação da Dona Helena não foi um caso isolado. Ao longo dos anos, acompanhei muitas pessoas que chegaram ao consultório acreditando que estavam perdendo a própria identidade, mas que descobriram que ainda havia muito a ser recuperado. E quero compartilhar 2 dessas histórias, porque, de certa forma, elas mostram caminhos diferentes que levam ao mesmo resultado, a volta da clareza mental. Um desses casos é o do seu Arnaldo, de 78 anos. Pedreiro aposentado, homem simples, trabalhador, desses que conhecem cada detalhe da rua onde moram há décadas. Quando o conheci, estava profundamente angustiado porque havia se confundido 2 vezes no trajeto para a farmácia. Um caminho que ele fazia desde jovem. Sentia vergonha, medo e, acima de tudo, acreditava que a cabeça estava indo embora. Expliquei a ele exatamente o que tinha explicado para a Dona Helena, que as rotas internas do cérebro podem ficar congestionadas, mas também podem ser reorganizadas. Seu Arnaldo começou com passos muito pequenos, apenas a respiração matinal e a caminhada leve que ele fazia no quintal enquanto observava as plantas. 2 semanas depois me ligou dizendo: "Doutor, parece que minha mente abriu espaço. As coisas ficaram mais claras." Era exatamente isso. As ruas internas estavam sendo desobstruídas. Outro caso marcante foi o da Dona Teresa, de 69 anos. Ela não tinha problemas para se orientar pelas ruas, mas esquecia conversas inteiras com a filha. Às vezes repetia a mesma história 3 ou 4 vezes ao longo do dia. Assistia televisão praticamente o dia todo, acreditando que isso ocupava a mente. Mas o excesso de informação passiva estava deixando seu cérebro saturado, sem estímulos reais. A primeira mudança que fizemos foi limitar o tempo de TV e inserir atividades simples, porém ativas,
cuidar de suas plantas, reorganizar gavetas antigas, relembrar nomes de antigos colegas, preparar receitas diferentes. Essas tarefas despertaram áreas do cérebro que estavam adormecidas. E em pouco tempo, ela mesma veio me contar, sorrindo, que havia parado de repetir as mesmas histórias. Doutor, é como se minha cabeça tivesse acordado de novo, disse ela com brilho nos olhos. Também acompanhei o caso do Sr. Mauro, de 82 anos, que acreditava que não tinha mais idade para mudar nada. Ele sempre repetia que já estava velho demais e que as falhas de memória eram parte inevitável da vida, mas aceitou testar pequenas adaptações. Uma fruta diferente no café da manhã, um chá à tarde, alguns minutos de conversa com um vizinho. Em 3 meses, relatou que estava lembrando de compromissos sem anotar e que havia recuperado a confiança de sair sozinho novamente. Essas histórias têm algo em comum. Nenhum deles precisou de algo complicado ou inacessível. O que fez diferença foi a constância em pequenas atitudes que fortaleceram as rotas internas da sua cidade mental. E assim como aconteceu com a Dona Helena, com seu Arnaldo, com Dona Teresa e com o Sr. Mauro, você também pode reabrir as vias da sua memória. Nada disso exige mudanças bruscas, exige apenas o primeiro passo, algo simples, possível e totalmente dentro do seu alcance. A seguir, você vai entender por que essas mudanças funcionam tão profundamente e o que a ciência descobriu sobre como o cérebro reage quando oferecemos a ele os estímulos corretos. Depois de acompanhar tantas pessoas recuperando a clareza mental, Dona Helena, seu Arnaldo, Dona Teresa, Sr. Mauro, é natural surgir a pergunta: como mudanças tão simples podem gerar resultados tão profundos? A resposta está naquilo que a ciência tem revelado com cada vez mais força. O cérebro é muito mais flexível e adaptável do que acreditávamos no passado. Na verdade, ele está em constante renovação. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, suas células continuam formando novas conexões, reorganizando rotas internas, reforçando caminhos antigos e até criando trilhas alternativas quando alguma via está sobrecarregada. Esse processo admirável se chama neuroplasticidade, e é ele que permite que a memória seja recuperada quando recebe os estímulos corretos. Quando Dona Helena começou a respirar profundamente ao acordar, por exemplo, ela estava fazendo algo que muitos não imaginam, aumentando imediatamente a oxigenação cerebral. Mais oxigênio significa maior capacidade de comunicação entre os neurônios, e isso melhora a atenção e clareza mental logo nas primeiras horas do dia. A hidratação matinal também teve um impacto direto. Nosso cérebro funciona em grande parte à base de água. Quando estamos desidratados, mesmo que levemente, as rotas mentais ficam mais lentas, como ruas onde a energia não circula direito. A água logo cedo abre os portões do metabolismo cerebral, permitindo que as mensagens circulem com mais fluidez. A alimentação variada trouxe outro benefício importante. Os diferentes nutrientes, cores e antioxidantes ajudam a reparar microdanos causados pelo estresse, pela má qualidade do sono e pelo envelhecimento natural. Cada cor presente nos alimentos age como uma equipe de manutenção dentro dessa cidade mental, reforçando estruturas, protegendo neurônios e revitalizando vias que estavam enfraquecidas. E a caminhada leve, embora pareça algo simples demais, foi um dos pilares mais importantes. O movimento aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro em até 30%. Esse aumento da circulação transporta oxigênio e nutrientes diretamente para áreas responsáveis pela memória, especialmente uma região fundamental chamada hipocampo. É justamente ali que novas lembranças são formadas, e é ali que o movimento age como uma espécie de fertilizante natural.
estimulando a produção de uma proteína essencial chamada BDNF. O BDNF fortalece conexões neurais, cria novas rotas e protege o cérebro contra o desgaste. Até mesmo os pequenos desafios cognitivos que ela fazia à tarde tiveram um impacto muito maior do que parecem. Quando você tenta lembrar algo, aprender uma palavra nova, organizar uma gaveta antiga ou resumir um trecho de um livro, seu cérebro é forçado a abrir, testar e reforçar caminhos internos. Isso funciona como exercício físico para a mente. Quanto mais você pratica, mais fortes e eficientes essas vias se tornam. Por fim, o hábito de diminuir estímulos antes de dormir permitiu que a dona Helena alcançasse um sono profundo, contínuo e reparador. É durante esse sono que o cérebro organiza as memórias do dia, seleciona o que é importante, descarta o que não é e realiza a limpeza de substâncias que causam confusão mental. Quando o sono melhora, a mente amanhece mais leve e as ruas internas ficam livres para que as informações circulem sem obstáculos. É por isso que tantas pessoas relatam, após algumas semanas, a mesma sensação que a dona Helena descreveu. Doutor, parece que minha cabeça está funcionando de novo. Essa não é uma impressão. É ciência, é o cérebro respondendo de forma positiva, reorganizando-se, reconstruindo rotas e retomando sua vitalidade natural. E agora que você entende por que tudo isso funciona, fica muito mais fácil enxergar o caminho adiante. A seguir, você vai ver como adaptar essa rotina à sua realidade. Independentemente da sua idade, condição física ou limitações do dia a dia. Agora que você já entendeu como a rotina da dona Helena funcionou e por que ela trouxe resultados tão profundos, talvez esteja se perguntando: e se eu não conseguir fazer tudo isso? Ou, e se minha rotina for diferente? E se eu tiver limitações físicas? E se algumas coisas forem caras demais ou difíceis de encontrar? Essa é exatamente a dúvida de muitos dos meus pacientes, e eu sempre digo a mesma coisa. Não existe uma única maneira de cuidar da mente, existe a sua maneira. O mais importante não é seguir cada passo de forma rígida, e sim compreender os princípios que fortalecem a saúde cerebral. Quando você entende o porquê de cada hábito, consegue adaptá-lo à sua realidade de forma simples, leve e possível. Por exemplo, se você não consegue caminhar todos os dias, isso não significa que sua mente ficará parada. O movimento pode acontecer sentado, mexendo braços e pernas por alguns minutos, girando os tornozelos, levantando e sentando devagar, ou até caminhando dentro de casa, de um cômodo ao outro. O cérebro responde ao estímulo, não ao esforço físico intenso. Se você mora em um lugar onde algumas frutas ou chás são difíceis de encontrar, não tem problema. Uma banana amassada com um pouco de canela pode substituir uma fruta mais cara. Um chá de folha de laranjeira pode substituir o chá de erva doce. E até uma simples água morna pela manhã já faz diferença no despertar do metabolismo cerebral. O objetivo não é ter o ingrediente perfeito, é criar o hábito certo. Para quem tem limitações financeiras, existem opções ainda mais acessíveis. Ovos, por exemplo, são excelentes fontes de nutrientes para o cérebro e custam menos do que muitos alimentos industrializados. Folhas de quintal, como hortelã, capim-santo ou até folhas de goiaba, podem ser usadas para preparar chás calmantes. E leguminosas como feijão e lentilha fornecem componentes importantes para a saúde das conexões neurais. Se o seu desafio é a falta de tempo, saiba que você não precisa reservar horas do dia. Os hábitos que fortalecem o cérebro são feitos em minutos. 3 respirações profundas, uma caminhada curta, um chá, uma pequena pausa antes de dormir, um desafio mental de 5 minutos. O impacto vem da constância, não da duração.
E se o que dificulta é a solidão ou a distância das pessoas, lembre-se de que interação não precisa ser complexa. Uma conversa rápida na porta de casa, um áudio enviado para um familiar, 2 minutos de prosa com um vizinho ou até um telefonema curto já são suficientes para reacender áreas essenciais da memória. Outro ponto importante: se você tem alguma limitação física, como dores ou dificuldade de locomoção, tudo pode ser ajustado. A respiração profunda pode ser feita deitado. O desafio cognitivo pode ser realizado apenas pensando. O relaxamento da noite pode acontecer sentado, com luz baixa e silêncio. O cérebro não exige perfeição, ele exige oportunidade. E por fim, se você é do tipo que desanima diante de muitas mudanças, faça como muitos dos meus pacientes. Comece com uma única alteração. Apenas uma. Pode ser a água ao acordar, a respiração ou desligar a televisão meia hora antes de dormir. Quando essa primeira mudança se torna natural, o cérebro ganha energia para aceitar a próxima. É assim que a transformação acontece, passo a passo, sem pressa, sem pressão, sem culpa. O importante é começar e permitir que sua cidade mental receba, todos os dias, um pouco mais de luz, circulação e organização. A seguir, você vai descobrir como saber se essa rotina está funcionando e quais são os primeiros sinais reais de que sua memória está voltando a ganhar força. Depois de entender as adaptações possíveis, surge uma pergunta que escuto quase diariamente no consultório. Doutor, como eu começo? E como vou saber se está dando certo? A verdade é que mudanças duradouras não nascem de grandes revoluções, e sim de pequenos passos, tão pequenos que o cérebro não cria resistência. Por isso, sempre recomendo que a transformação seja construída sem pressa, sem pressão e sem a ilusão de que é preciso mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é escolher uma única prática para inserir na sua rotina. Apenas uma. Pode ser beber um copo de água ao acordar, fazer 3 respirações profundas antes de levantar da cama ou desligar as telas meia hora antes de dormir. Esse gesto simples não só prepara o corpo, como envia ao cérebro uma mensagem poderosa. Estamos começando um novo processo. Na semana seguinte, você acrescenta um segundo hábito, tão leve quanto o primeiro. Talvez uma caminhada curta pela manhã, talvez um chá calmante no fim da tarde, talvez 5 minutos de desafio mental. Nada complexo, nada que gere ansiedade. A ideia é que cada passo se encaixe naturalmente no seu dia, como se sempre tivesse feito parte da sua rotina. E à medida que essas práticas se tornam familiares, você percebe que não precisa de força de vontade exagerada. O próprio corpo começa a pedir aquilo que faz bem. Esse é o ponto em que a transformação se consolida, quando a mudança deixa de ser obrigação e passa a ser uma escolha tranquila. Agora, é importante saber quais sinais mostram que esse caminho está funcionando. Muita gente espera grandes resultados logo nos primeiros dias, mas o cérebro trabalha de maneira gradual, e isso é uma coisa boa. As primeiras melhorias costumam aparecer entre 2 e 4 semanas. Alguns dos meus pacientes relatam nesse período que estão acordando com mais disposição, sentindo menos confusão ao conversar e percebendo que encontram palavras com mais facilidade. Depois de um mês, surgem mudanças ainda mais claras. Menor esquecimento de objetos, menos episódios de "entrei aqui e não sei porquê", mais atenção durante conversas e uma sensação geral de leveza mental. É como se as ruas internas da cidade cerebral começassem a se alinhar, permitindo que as informações circulem com mais rapidez. Com cerca de 2 a 3 meses, os resultados se tornam ainda mais evidentes. A pessoa percebe que consegue aprender coisas novas com mais facilidade, lembrar de detalhes do dia anterior, conduzir conversas inteiras sem se perder e até resgatar memórias antigas que pareciam apagadas.
É nesse momento que muitos pacientes me dizem: doutor, é como se minha mente tivesse voltado a respirar. E não é exagero. Quando o cérebro recebe os estímulos corretos, movimento, descanso, nutrientes, interação, calma, ele responde. Ele se reorganiza, se fortalece e se torna mais eficiente. É importante, porém, lembrar de uma coisa essencial. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. Alguns percebem mudanças mais rapidamente, outros levam um pouco mais de tempo. Não existe certo ou errado. O importante é a constância, porque é ela que constrói, dia após dia, a clareza mental que você deseja. E agora que você sabe como começar e como acompanhar sua evolução, vamos falar de algo igualmente importante. Em quais situações é fundamental buscar ajuda especializada para garantir que tudo está ocorrendo da melhor forma possível. Em meio a todas essas melhorias e possibilidades de recuperação, existe algo muito importante que sempre faço questão de esclarecer aos meus pacientes. A maior parte dos lapsos de memória é reversível com mudanças simples, mas algumas situações precisam ser acompanhadas por um especialista. E reconhecer esses sinais precocemente faz toda a diferença. O primeiro ponto de atenção é quando os esquecimentos começam a comprometer tarefas básicas do dia a dia. Por exemplo, deixar o fogão aceso sem perceber, esquecer de tomar medicamentos essenciais ou não conseguir realizar atividades que antes eram simples, como pagar uma conta, preparar uma refeição ou organizar objetos usuais da casa. Esses sinais indicam que o cérebro está enfrentando um nível de confusão que merece avaliação. Outro sinal importante é a desorientação frequente. Não estou falando de se perder ocasionalmente em um lugar novo, mas sim de não reconhecer ruas conhecidas, esquecer como voltar para casa ou ter dificuldade em identificar o próprio bairro. Quando a pessoa deixa de se localizar em ambientes familiares, precisamos investigar com mais cuidado. Mudanças bruscas de comportamento também merecem atenção. Se alguém que sempre foi tranquilo passa a ficar irritado com facilidade, ou se uma pessoa que sempre foi comunicativa se isola repentinamente, ou ainda se surgem atitudes inadequadas ou incompatíveis com sua personalidade, isso pode indicar que o cérebro está tentando lidar com algo que não consegue expressar através da memória. Outro ponto de alerta é a repetição excessiva, mas em um nível que atrapalha a convivência. Repetir uma pergunta 2 vezes ao dia é normal. Todos fazemos isso. Mas repetir a mesma pergunta a cada 5 minutos, esquecer que acabou de receber uma resposta ou contar a mesma história inúmeras vezes ao longo de uma mesma conversa exige maior atenção. Além disso, é importante observar quando a pessoa passa a ter dificuldade para encontrar palavras muito simples, mesmo em contextos fáceis. Não é apenas um branco momentâneo, e sim um padrão que se repete com frequência, tornando a comunicação lenta, truncada e frustrante. Outro elemento relevante é a perda de iniciativa. Se a pessoa deixa de realizar atividades que sempre gostou, perde o interesse por hobbies, evita interações ou permanece longos períodos inativa, sem motivo aparente, isso pode ser um sinal de que o cérebro está perdendo energia mental para conduzir o comportamento. E, por fim, sempre oriento meus pacientes a procurarem ajuda quando percebem que os esquecimentos geram ansiedade intensa ou medo constante de perder o controle. A saúde emocional está profundamente conectada à saúde cognitiva, e cuidar dessa parte é essencial para que a memória funcione bem. Quero deixar algo muito claro. Procurar ajuda não significa que algo grave está acontecendo. Pelo contrário, significa que você está sendo responsável com sua saúde, permitindo que um profissional avalie sua situação e ofereça o melhor caminho. A consulta é um gesto de cuidado, não de desespero.
E agora que você já entende quando deve buscar acompanhamento, quero te levar à parte mais inspiradora desta conversa. O encerramento de uma jornada que, assim como a da Dona Helena, pode marcar o início de uma nova fase da sua vida. Uma fase de clareza, confiança e renovação mental. Meu querido amigo, minha querida amiga, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas quero que você entenda que este não é o fim da sua jornada. É apenas o começo. A memória não é um patrimônio que se perde com o tempo, como muitos acreditam. Ela é um tecido vivo, sensível às escolhas que fazemos, às pausas que permitimos, às pequenas ações que repetimos diariamente. Você não está condenado a aceitar o esquecimento como parte inevitável da idade. O que você viveu até aqui não define o que ainda pode viver. Assim como a Dona Helena, o seu Arnaldo, a Dona Teresa e tantos outros pacientes, você também tem dentro de si a capacidade de reabrir as ruas da sua cidade mental, reorganizar seus caminhos internos e recuperar a clareza que pensou ter perdido. Se existe uma mensagem que quero deixar marcada no seu coração, é esta: o cérebro não envelhece como um objeto que se desgasta. Ele amadurece como um organismo que responde ao cuidado. Nunca é tarde para fortalecer a mente. Nunca é tarde para recuperar a atenção, a memória, a confiança. Nunca é tarde para redescobrir quem você é, e você não precisa começar fazendo tudo. Escolha apenas um gesto, um único gesto, para praticar amanhã. Pode ser a respiração profunda ao acordar, a água logo cedo, uma caminhada leve, um momento de pausa antes de dormir. O importante é dar o primeiro passo, porque é no primeiro passo que a transformação começa. Eu sei que, às vezes, o medo do esquecimento pesa. Eu sei que a sensação de perder o controle assusta, mas quero que você lembre, você não está sozinho. Seu cérebro está esperando apenas um pouco de estímulo, de constância e de cuidado para voltar a florescer. E quando isso acontece, a vida ganha outra cor. As conversas ficam mais leves, os dias mais claros, as lembranças mais vivas. Por isso, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Compartilhe aqui nos comentários como você está se sentindo, quais mudanças pretende começar, quais sinais já percebeu no seu dia a dia. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Assim como as histórias que contei hoje podem ter ajudado você. Se este conteúdo trouxe clareza, conforto ou esperança para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo vídeos que cuidem da sua saúde, da sua memória e da sua qualidade de vida. Ative o sininho para não perder as próximas orientações. E, se conhecer alguém que está preocupado com a memória, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma informação simples é o que falta para transformar completamente o dia e a vida de alguém que você ama. Que Deus abençoe sua mente, sua saúde e o seu caminho. Cuide-se com carinho, porque sua história ainda tem muitos capítulos lindos para serem escritos. E eu estarei aqui, sempre torcendo por você.